A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, cristãos? Eis que vos fala, irmão Diego Felipe, cristão literário. E você já sabe disso. Se não sabe, porque você é novo aqui no nosso canal, então eu já te convido, se inscreve e ativa também o sininho de notificação para que você seja notificado toda vez que a gente colocar vídeo novo aqui no nosso canal. Ok? Meus queridos e amados irmãos, o nosso vídeo é aquele vídeo do quadro Meu Autor Favorito. E eu sei que vocês gostam de conhecer os nossos autores favoritos, aqueles que a gente tem maior apreço, não é? Então eu vou colocar aqui agora a thumbnail novamente para ver se vocês conseguem descobrir qual é o autor favorito do vídeo de hoje. E descobriu quem é o autor favorito de hoje? Ainda não? Então, eu vou dizer para vocês que o meu autor favorito é... Deixa eu ver se pela capa do livro vocês conseguem descobrir. Não? Chega de suspense, não é, irmãos? Nosso autor favorito de hoje é Maya Pearman. Dá para vocês verem com nitidez o nome dele? Esse aqui é a minha mais nova e última aquisição deste autor, tá? Ele era o último que me faltava desta série aqui, ó, desta coleção de livros. Olha como é bonito, né, amados? Ó, não é? São uma coleção de comentários bíblicos que foram lançados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o Maya Pearman é um dos meus autores favoritos, com certeza, porque deixa eu te contar um pouquinho de quem foi ele, porque ele já dorme no Senhor. Ele viveu de 1898 a 1942. Ele era escocês e judeu. E tô pescando aqui, tá? Sua família mudou-se para os Estados Unidos logo após a Primeira Grande Guerra. Ele se converteu ao cristianismo durante a juventude e trabalhou como professor do Instituto Bíblico e editor de uma revista para professores de escola dominical ou escolas dominicais, tá? Essa é uma pequena, né, e bem sucinta biografia dele, mas para que a gente seja mais específico, né, o autor, eu tenho um outro aqui, para a gente unir um texto ao outro, né? O autor, né, que é o estamos falando aqui de Maya Pearman, era oriundo de uma família israelita. O pastor Maya Pearman tornou-se consagrado teólogo pentecostal. E olha o nome do instituto bíblico do qual ele foi professor, né? Central Bible College. Você conhece esse instituto? E os seus livros já formaram mais de uma geração, né, de obreiros e crentes em Jesus Cristo. Então é um autor consagradíssimo, muito conhecido. Eu considero inclusive um autor clássico, né, um teólogo clássico do meio pentecostal. Existem diversos livros dele, né, publicados em língua portuguesa e também em outras línguas, né? Já vi alguns livros dele publicados em espanhol que eu não vi em português, mas eu não possuo ainda, tá ok? E quais são os livros do Maya Pearman que eu possuo, que eu conheço? Então, vou começar por essa coleção que eu apresentei a vocês, que nós temos o título de Mateus, né? O Evangelho, uma abordagem ao Evangelho de Mateus, o Evangelho do Grande Rei.
Eu tinha os outros títulos, mas me faltava esse. E olha como a capa é bonita, não é? A lombada e a quarta capa. É um livro, não espere um comentário super, hiper, mega exaustivo, né? Atualizados com as últimas informações arqueológicas. Não, gente. O autor, ele escreveu, né? Eu não sei qual foi a última publicação, o último livro escrito por ele, mas eu acredito que se ele escreveu até o final dos dias dele, foi em 1940, ou seja, década de 40 ele faleceu. Então os textos dele não são textos odiernos, não são, melhor dizendo, textos atuais, não é? O autor morreu na década de 40, o escritor, não é? Então, mas são textos que com certeza você vai encontrar uma espiritualidade, uma profundidade espiritual nos textos de Meyer Pearlman, que é bem característico dele, né? Era bem característico dele como autor, não é? Então eu tenho o comentário do Evangelho de Mateus, né? São 240 páginas. Também tem o comentário do Evangelho de Marcos. Marcos, o Evangelho do Servo de Jeová. Esse é o Evangelho do Grande Rei. Este o Evangelho de Jeová. Como são bonitas essas capas, não é? Eu acho que a CPAD acertou nas capas desta coleção. Pelo menos na maioria dos livros dessa coleção, ela acertou muito bem. Este já é mais fininho, 130 e poucas páginas. Aí vem o Evangelho de Lucas, não é? O Evangelho do Homem Perfeito. E também uma capa belíssima, muito bonita essa capa, olha. E é um livro com 170 e poucas páginas, tá? Não chega nem a 180 páginas. Então são comentários concisos, possamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele faz colocações tão espirituais, né? Numa profundidade espiritual. Vale a pena estes livros, tá, gente? Então, seguindo a sequência, você tem Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, né? O Evangelho do Filho de Deus. É um dos maiores volumes dessa coleção, com 240 páginas, né? O volume é bem parecido aqui com o de Mateus, não é? Olha o de João, de Mateus. E por fim nós temos o comentário ao livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva na força e na unção do Espírito. É uma reimpressão do livro Atos e a Igreja se fez missões, né? Este livro foi escrito anteriormente com este título e foi reeditado como comentário, né? Fazendo parte dessa série de comentários bíblicos, comentário de Atos, a Igreja primitiva na força e na unção do Espírito. Este livro tem 256 páginas, né? Ele é um dos mais volumosos também, né? Junto com o de João e de Mateus. E essa capa, olha como ela é bonita. Eu acho muito bonito os livros quando eles vêm com essas imagens históricas, né? Com essas pinturas, né? Da época bíblica. Torna o livro assim, dá um ar de classe, né? O livro, não sei vocês, eu gosto assim, dos livros assim, desses tipos de capa, não é? E fica muito bonito, olha, gente, ó. Os livros um perto do outro. Eles deveriam, e aí fica a sugestão para quem edita o Evangelho, eles deveriam só fazer uma lombada padronizada. Estamos falando de série, né? Estamos falando de coleção. Não custava nada fazer um padrão, padronizar as lombadas dos livros, não é, gente? Gente, falando de padronização de lombada, eu vou mostrar para vocês os últimos livros, os dois últimos livros que eu tenho do autor, não é? E olha só, padronização de lombada, é mais ou menos isso que eu estou querendo falar aqui para vocês, ó. Mostrar aqui para vocês.
Então, gente, ó, eu tentei aqui aproximar, não consigo, a luz não deixa, tá? Mas são melhores do que dessa coleção, no que diz respeito à lombada. Eu acredito que os evangélicos, né, os leitores evangélicos não se importam muito com esses detalhes de colecionador, não. Mas para quem tem experiência em colecionismo, sabe que às vezes uma lombada despadronizada incomoda um pouco, principalmente quem tem toque. Eu não tenho, não tem problema não. Mas acho que as editoras deviam ser um pouco mais cuidadosas nesse sentido, quando elas estiverem trabalhando em coleções, séries, né? Porque vão ficar lá na nossa estante por muito tempo e há pessoas que colocam de forma, né, que expõem para toda visita, para toda família, né? E ficaria legal se tivesse alguém que atentasse para esse detalhe. Fica aí minha sugestão, quem sabe algum editor ou alguma editora assista, né, esse nosso vídeo e colete aí essa dica aqui do canal Cristão Literário, ok, gente? Então os meus 2 últimos livros que eu tenho do Meyer Pearlman são esses: Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que são livros que saíram pelo selo Vida Acadêmica, da editora Vida. Este aqui é uma espécie de teologia sistemática, né? Uma teologia sistemática básica, onde ele procura sistematizar ou organizar os principais assuntos da teologia e da Bíblia. E neste aqui nós temos um panorama bíblico, através da Bíblia, livro por livro, onde o autor, passando por cada livro da Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse, ele vai apresentar os principais pontos teológicos, ele vai trazer uma síntese do conteúdo de cada livro da Bíblia. É realmente um clássico este livro, né? No que diz respeito a livros panorâmicos, e por sinal tem vídeo deste livro aqui no nosso canal. Vou tentar deixar ele aqui no card, desse lado, eu sempre me esqueço, perdoa aí, tá? Então, através da Bíblia, livro por livro, e Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, são os 2 últimos livros que eu tenho do autor, junto com esta coleção aqui, que são 5 livros, os 4 evangelhos e o livro de Atos. Eu tenho exatamente 7 livros do Meyer Pearlman, e com certeza ele está mais do que classificado, gabaritado para estar na galeria dos meus autores favoritos. E com certeza ele está na sua galeria também. Se você ainda não conhece este autor, sugiro então que você passe a conhecer, procure algum dos livros dele. Tem outros títulos em português que eu ainda não possuo do autor, mas que muito em breve eu espero poder adquirir. Se você gostou desse vídeo, então você já sabe o que fazer. Deixa o teu like, também deixa o teu comentário, e aí eu vou poder retribuir com um coraçãozinho, ou quem sabe até responder aí o seu comentário. Se puder, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas nos conheçam e venham fazer parte aqui do nosso canal. Meu muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida poderosamente, e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz, meus amados.